criação para a perfeição é muito importante. Porque isso vai justificar as intervenções de Deus na história. Que é o que o texto de Gênesis mais faz questão de frisar. Se tem uma coisa que o texto de Gênesis quer nos transmitir a nós leitores, é a ideia de um Deus operante, vigilante e atuante. Ele não é um Deus que criou e tirou férias e foi embora. E deixou as coisas funcionando. Não. Não. Agora, ele não é também um Deus que decide tudo, porque não haveria espaço para o livre-arbítrio. Então, esses dois extremos confundiram grandes homens. Por exemplo, Einstein. Né? Einstein acreditava na existência de Deus, mas de um Deus que criou, deixou as leis e tirou férias. Por quê? Porque é um homem que via as guerras, viveu naquele período ali de convulsão do início do século XX, bomba atômica, aquela história toda. E esses homens olhavam para isso e falavam, não é possível que Deus permite isso. Eles não entenderam que o livre-arbítrio faz parte da criação. Então o homem pode errar dentro de uma margem. Que para nós é gigantesca essa margem, mas para Deus é pequena. Que Ele administra o universo infinito. Para nós, quer dizer, nós podemos criar uma bomba atômica e destruir um planeta. Mas o que é a destruição de um planeta para Deus? Para nós é assombroso. Para Deus. Então, a gente vai entendendo esse contorno, né? Uma margem de livre-arbítrio e Deus intervindo, atuando ou corrigindo rota. E aqui nós consideramos preciosa a contribuição do Espiritismo para a interpretação do texto bíblico. Porque quando a doutrina espírita nos revela a lei de causa e efeito, o que é a lei de ação e reação? A lei de ação e reação é um mecanismo divino de correção de rota. É o GPS divino recalculando. Então, há um projeto, você se desviou, criou um estrago, criou uma desarmonia, prejudicou um semelhante, criou um distúrbio. O que é feito? Você perde parcela do seu livre-arbítrio, e é feita uma correção de rota. Corrige a rota, você volta de novo para a rota. Quando eu digo rota aqui, não estou falando de um caminho reto, né? Mas estou falando de possibilidades, né? Que tem possibilidades de desvio, são infinitos caminhos de desvio e infinitos caminhos de acerto. Né? Então você sai da zona de erros e vem para a faixa de acertos. Então não é um caminho retilíneo, não, tem que fazer isso, não é isso. É um conjunto de possibilidades, mas no bem. Porque você pode viver de infinitos modos, mas sem prejudicar ninguém. Sem ferir ninguém. Sem ferir-se a si mesmo. Infinitos modos. Da mesma maneira, você pode viver de infinitos modos, prejudicando, ferindo aos outros e a si mesmo. Então, tem probabilidades para cá e probabilidades para cá. Essa é a ideia. Então, nós não estamos nessa visão newtoniana, não. Né? Nós estamos tentando raciocinar já com a visão da nova física, né? Física quântica. Então, é uma correção de rota à lei de causa e efeito. Essa é a ideia aqui. Então, quando o homem começa a exercer o livre-arbítrio, e é o que nós vamos ver aqui da narrativa do capítulo 2 em diante, no próximo episódio, já vamos começar a estudar isso, né? O próximo círculo, na primeira oportunidade que o ser humano tem de exercer seu livre-arbítrio, o que é que ele faz? Ele rejeita a condução divina.
Ele rejeita essa força atrativa do Criador. O que acontece quando ele rejeita? Ele cria da parte dele, não da parte de Deus, da parte dele, um rompimento de relações com o Criador. O Criador não, o Criador continua inalterável. A relação dele conosco. Mas nós temos que observar que relação com o Criador, como diz Emmanuel, não é como você pegar um pão e entregar para alguém. Um ato mecânico de entrega. Não é assim. Porque o Criador, ele não se relaciona assim de um modo particularista conosco, nos privilegiando em detrimento dos outros. Não. O Criador relaciona-se com seus filhos de modo igual, em pé de igualdade. Então, como que é o relacionamento do Criador com a criatura? É como um sol derramando luzes para todos, de igual modo. Um espírito superior não tem mais bênçãos de Deus do que nós, não. O que acontece é que ele tem maior capacidade de recolher as bênçãos que nós. Ele desenvolveu uma permeabilidade maior do que nós. Porque eu posso me fechar totalmente a essa luz do sol. Me isolar completamente, não deixar entrar a luz. Romper. Assumir uma postura refratária. E aí, somente a dor. É claro que o Criador tem elementos para amaciar isso, para recuperar, para trazer de volta a criatura ao relacionamento com Ele, e esse trazer de volta ao relacionamento com Ele, biblicamente, se chama salvação. Salvar. Porque a ideia de que se você romper o relacionamento com Deus, você está perdido, no sentido técnico da palavra. Você está perdido, você está sem rumo. Você é um náufrago. Então você precisa ser salvo, resgatado. Essa é a ideia. Para que você volte a ter direção. Para que a sua vida volte a ter sentido. Volte a ter propósito. Volte a ter rumo. Então, é importante isso aqui, muito bonito, muito profundo. Essa ideia que está aqui no primeiro bloco da narrativa de Gênesis. Um ser humano com livre-arbítrio e com todas as potencialidades divinas. Então nós poderíamos dizer, grosso modo, é um símbolo, não podemos tomar isso ao pé da letra, que do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, nós temos um ser humano que é um ser divino, criança. Então é uma criança divina. Ela tem todas as potencialidades da angelitude, mas é ainda uma criança. Terá que amadurecer, terá que aprender. Como que ela poderia aprender? Vamos imaginar. Se ela for uma criança dócil, ela vai cometer erros que são erros de aprendizado. É o erro-aprendizado, o erro-evolução. Agora, se ela for uma criança rebelde, ela vai cometer erros que não são erros de aprendizado, são erros de rebeldia. Erros da criança recalcitrante. Erros da criança birrenta, que está em luta, que não aceita a autoridade paterna, e que cria uma série de problemas e de resistências que vão exigir o quê? Um conjunto de medidas pedagógicas inspiradas na dor. Nós vamos ver isso tudo aqui. Aí somente elementos pedagógicos que incluem dor para poder amaciar, para poder diminuir essa rebeldia, essa dureza, para que ela
consiga se tornar dócil e aceite novamente esse poder atrator de Deus, né? Ela consiga se relacionar e fazer escolhas com a consultoria divina. Esse é o desafio da evolução. Você aprender a tomar decisões com a consultoria divina. Porque Deus está sempre nos inspirando no nosso coração. De um modo imponderável. Ele tem acesso direto ao nosso coração. Então, a todo momento Ele está nos monitorando e está em relação conosco. Se eu desenvolvo a sensibilidade, eu consigo absorver o que é melhor para mim naquele momento. E aí eu começo a tomar decisões mais acertadas. Porque embora eu não veja, embora a minha visão não consiga abarcar o todo, por um processo intuitivo eu tomo decisões. Por quê? Porque eu estou sob a tutoria, sob a consultoria divina. E aí a evolução ganha efetividade, ganha eficácia, não é? Vai mais rápido e mais eficiente, né? Com menos transtornos, com menos dificuldades, com menos acidentes, como é a nossa evolução, a evolução de nós que somos espíritos encarnados nesse orbe aqui, né? Que é um orbe caracterizado por ser habitado por espíritos extremamente rebeldes, né? Espíritos extremamente resistentes à condução divina, né? E que o texto também vai denunciar isso.